professora e tutora Simone. É um prazer tê-la aqui como a nossa primeira convidada do nosso projeto extensionista de nome PodMed, que traz uma proposta de trazer temas relevantes para a área da medicina e também para todo o percurso acadêmico, né? Então, eu queria que agora a senhora se apresentasse um pouquinho da sua trajetória profissional, para a gente dar início às perguntas que a gente realmente trouxe aqui como relevantes para começar a nossa discussão. Boa tarde, é uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto. Tá? Eu sou médica psiquiatra, formada pela UFBA, com residência pela UFBA, 31 anos de serviço, trabalhei, portanto, em hospitais, em manicômio, né, em presídio de segurança máxima, e nessa nova etapa da psiquiatria, que é CAPs, ambulatórios, né, e serviços substitutivos dos serviços anteriores que eram hospitalares. Então, temos aqui como a primeira pergunta: quando estudante, quais foram os motivos que a fizeram escolher a psiquiatria? Pronto. Na verdade, quando a gente vai passando pelas especialidades, a gente descobre uma coisa muito interessante. Todas as pessoas que têm transtornos emocionais, os especialistas não conseguem controlar nada. O cardiologista não controla a taquicardia, né? Os endócrinos não conseguem equilibrar peso, tá? Em todas as especialidades eles dizem, ó, se tiver um transtorno emocional, a gente não consegue controlar. Então isso me fascinou, porque de fato eu percebi que o emocional pode interferir em qualquer outro sistema. E eu me atraí por ir à raiz do problema, que seria a psiquiatria. Suas expectativas relacionadas à área foram mantidas? Foram mantidas. Para mim, seria ajudar as pessoas a alcançar o reequilíbrio, certo? Ainda que seja um transtorno crônico, como na esquizofrenia, a gente consegue se acompanhar da forma correta, fazer com que a pessoa seja produtiva, mantenha um certo nível de sociabilidade, né? Produza, né? Estude, case, crie filhos. Então, é fabuloso você investir e ver as pessoas se reequilibrando, se reestruturando. Como você lida com a carga emocional de trabalhar com temas como suicídio na psiquiatria? Esse é um tema que, inclusive, nem todos os colegas gostam, né, de acompanhar pessoas depressivas com ideação suicida, porque mobiliza muito. E é aí que faz a diferença a sua estrutura enquanto sujeito independente da medicina, né? Então é preciso que você tenha esse equilíbrio, né? E isso vem pela sua filosofia de vida, pela sua religiosidade e pela sua disciplina em fazer o que você orienta outras pessoas a fazerem. Então você tem que ter o trabalho, você tem que ter o lazer, você tem que ter o descanso. E se você chegar a algum nível de sofrimento psíquico que precise de ajuda, buscar ajuda, né? E aí seria um complemento psicológico e tudo mais. Como eu tenho esse lado religioso e filosófico muito forte desde sempre, realmente eu não sofro tanto o impacto desses, né, casos de suicídio. Quais outras áreas da medicina poderiam contribuir para uma abordagem integrada da saúde mental? Na verdade, da medicina, todas as áreas devem ser integradas, né? Eu acho que nesse momento, o diferencial, inclusive daqui da faculdade, é colocar dentro da grade curricular disciplinas que façam com que todos os especialistas tenham um olhar diferenciado para o sofrimento psíquico. Justamente porque o paciente que está sofrendo do ponto de vista emocional, ele não vai buscar o psiquiatra, o preconceito ainda existe. Então ele vai passar pelo clínico, pelo ginecologista, cardiologista, pneumo. Então nós precisamos ter um olhar diferenciado para que a gente acolha esse sujeito e até inicie um tratamento até que consiga buscar o psiquiatra. Então eu acho que o segredo é isso, a gente harmonizar essa compreensão para que todos possam prestar essa assistência ao cliente. Qual é a importância ou influência de campanhas como Setembro Amarelo na conscientização e prevenção do suicídio? Setembro Amarelo é extremamente importante, mesmo porque o símbolo do lacinho, né, a origem dele, é que as pessoas possam entregar o laço como uma ponte, significando, eu estou sofrendo muito, mas não sei falar sobre isso. Então, no momento que você está com o lacinho, né, e entrega alguém, a pessoa não sabe falar, mas a gente já percebe que é um sofrimento grande. Então a gente vai conseguir ajudar, certo?
O Setembro Amarelo serve para isso, conscientizar as pessoas do sofrimento psíquico, independente da idade, conscientizar para a necessidade da gente ser parceiro, né? Presença de apoio, ou seja, mesmo que a gente não seja familiar nem amigo, a gente precisa ter uma presença no mundo mais saudável e mais harmônica para poder ajudar quem está ao nosso lado, certo? E Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, quando a gente, na verdade, ensina formas de valorizar a vida. Que a vida seja mais satisfatória, mais harmônica e mais feliz, a ponto de ninguém desanimar, a ponto de querer desistir. E quais fatores contribuem para casos de suicídio? O sofrimento social é algo que está realmente se diferenciando. Quando Freud falou do mal-estar da civilização, ele não sabia no que isso chegaria. E hoje é que é, de fato, o mal-estar da civilização. Então, nós vivemos muito mais lá de fora, no trabalho, na faculdade, do que com os nossos familiares. E esses ambientes têm sido muito hostis. Então, isso tem sido um grande motivo de sofrimento. Além disso, nós temos as redes sociais, que tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Primeiro, a comparação. As pessoas olham para a rede social e está todo mundo feliz, rico, né? E eu só que estou com problemas e sofrendo. Isso é um ponto. O outro ponto são aqueles jogos, né? Aqueles espaços onde a pessoa pode ser quem não é, né? Como Second Life, certo? Onde você cria uma vida e vive ali do jeito que você quer, tanto físico quanto financeiro. É uma ilusão, mas aquilo passa a ser tão saboroso para quem entra ali que já não quer viver a nossa vida. Isso é um outro ponto. E o terceiro são os cliques. As pessoas começam a viver a partir de clique. Eu postei alguma coisa e ninguém deu clique. E aí a pessoa começa a sofrer porque ninguém deu clique. Então você fica esperando a aprovação de algo que você faz. Tá? E quando aquilo não é do jeito que você espera, que cria expectativa, existe um grande sofrimento. Então as redes sociais também estão trazendo isso. Quais os grupos da população estão mais vulneráveis? Isso mudou. De início, era só idade produtiva, né? Entre 25 e 50. O que a gente tem visto nos congressos é que essa estatística está esticando para os dois polos. Nós temos pessoas mais idosas, né? Pensando no suicídio e praticando suicídio, e pessoas mais jovens, então 18, 15, 12 e até crianças, né? Com um nível de sofrimento tamanho a ponto de pensar em suicídio. Então hoje a gente não tem um grupo que é mais, né, incidente. A gente fala nas duas pontas porque não tem raízes. Adolescentes, crianças e idosos. Os idosos já produziram e aí sentem, principalmente aqui no Ocidente, que não tem mais o que fazer dentro da família. E os mais novos não têm raízes, né? Eles estão estudando, então eles não têm o que manter eles aqui. Não tem filho, casamento, né? Então são os dois polos mais arriscados. Algum caso de recuperação de um paciente que estava com fortes tendências ao suicídio? Sim, graças a Deus vários, né? E é fabuloso a gente encontrar com essas pessoas depois e elas passarem pra gente, olha, lembrar, né, que a gente não lembra mais, depois de 31 anos, né? Assim, olha, em 1900 não sei quando, eu fui tratada pela senhora e fiquei curada, casei, tive filhos, então é fabuloso, graças a Deus tem, sim. Como identificar os primeiros sinais de alerta em alguém que pode estar passando por uma crise suicida? A primeira coisa, gente, é que quem está pensando em suicídio está pensando em desistir. Então está sofrendo muito. Tá? Os sinais iniciais são encolhimento social, tá? O desânimo, a baixa de produção, seja estudante, ou seja, né, trabalhador, já não produz do mesmo jeito. Tudo que essa pessoa gosta, ela começa a se encolher e não mais buscar, seja alimento, seja distração, seja convívio com pessoas que amam, tá? E a palavra, que é sempre a palavra negativista, pensando em desistir, em sumir. A expressão é bem difícil ser, eu vou pensando em me matar. Eu quero sumir, eu quero uma viagem que não tem volta, né? Eu quero dormir eternamente. São coisas que não acontecem. Vou viajar e não vou voltar, entende? Então são situações que a gente vê que a pessoa quer largar a vida que está levando e desistir, e encolher, tá? Então a gente precisa ficar em alerta. Eu lembro de um cliente específico que ele começou a se despedir, dizendo que ia fazer uma viagem,
ia dar as coisas dele e ninguém percebeu. Que estranho, quando a gente viaja a gente não dá as nossas coisas. Então ele começou a dar, não, eu vou viajar, guarda isso aqui meu, vou guardar, joga isso aqui meu. E na verdade ele estava se despedindo da vida e ao final ele cometeu o suicídio, entendeu? Então é preciso que a gente veja esse encolhimento da pessoa, das coisas que faz e gosta, e as palavras negativistas de desistência, palavras que são sinônimas. Dificilmente eles dizem, inclusive agora que tem toda essa propaganda, eu quero me matar, vou praticar o suicídio. São expressões que falam de desistência. Como a família e os amigos poderiam auxiliar no apoio à prevenção do suicídio? A primeira coisa, gente, que a gente tem perdido é observar os nossos familiares e amigos para saber qual é o ritmo comum dessa pessoa, certo? Então, dentro de uma família, vamos falar pais e filhos, né? Cada filho tem um ritmo. Então, é preciso que a gente saiba o ritmo do filho A e o ritmo do filho B são diferentes. Então, quando a gente vê a mudança de comportamento com relação ao ritmo primário, já é para a gente ter atenção. Começou a alterar a sociabilidade e estudo, já é para a gente ficar atento. E aí a gente caminha para o psicólogo. O psicólogo vai observar qual é o nível de sofrimento. Se for uma coisa leve, resolve ali na terapia e pronto. E se não for algo mais profundo, a própria psicologia já encaminha para a psiquiatria, entende? Então o segredo é a gente realmente conhecer os nossos pares, porque aí a gente vê que tem alguma coisa de errado e a gente pode chegar perto e socorrer. Quais são os tratamentos e as abordagens psiquiátricas mais eficazes atualmente disponíveis? Hoje, a Organização Mundial de Saúde, a Associação Brasileira de Psiquiatria, preconiza que a gente tenha o tratamento em conjunto, ou seja, tratamento medicamentoso, psicoterapia, que é acompanhamento com psicólogo, exercícios físicos, porque a gente já sabe que exercício físico estimula a produção de algumas endorfinas, que melhora a ansiedade, a angústia e dão um bem-estar, e mudança do estilo de vida. Não tem jeito. Quando uma pessoa chega a esse nível de sofrimento, isso significa que o estilo de vida que ela levou, né, empurrou ela para esse nível de sofrimento. Então, é preciso que haja uma mudança, que o sujeito não consegue fazer sozinho. Por isso que tem que estar atrelado à psicologia. A psicologia vai ajudar aquela pessoa que tem 30, 40 anos, com aquele ritmo de vida que levou à depressão, a reformular o que precisa reformular, inclusive encontrar o que gera sofrimento nele. Então, são essas 4 coisas: terapia medicamentosa, psicoterapia, exercício e mudança do estilo de vida. Há novos estudos ou avanços científicos recentes que ofereçam novas abordagens para a prevenção do suicídio? A grande surpresa ou a grande descoberta é justamente essa medicina do estilo de vida. Hoje tem esses termos, né? Tem um grupo que estudando sobre isso, medicina do estilo de vida, que preconiza que a gente precisa levar uma vida que seja satisfatória. Essa é a prevenção. Se a gente conseguir viver de uma forma equilibrada, né, entre trabalho, estudo, a vida privada, descanso, lazer, a gente vai equilibrar a energia psíquica a ponto de não sofrer demais, entende? E não chegar a um ponto desse. Quais são os principais fatores de risco associados ao suicídio entre os estudantes de medicina? Estudantes de medicina acabam a rotina deles, eles não estão mais vivendo, não estão mais dormindo, né? E com isso o nível de estresse também que se coloca, né? Essas 3 coisas, né? Não estão dormindo, não estão tendo lazer, não estão realmente cuidando desse lado que a gente fala de medicina do estilo de vida. Então, o estresse do próprio curso, que exige muito, né? É um investimento de tempo, é um investimento de dinheiro, né? E são muitas disciplinas que exigem muito estudo mesmo. E isso é o que vai gerar o sofrimento no estudante de medicina. Ele se esgota de tal forma que ele começa a pensar em desistir, né? Porque ele fala, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é melhor desistir. Como é estudante de medicina, existe o preconceito, por incrível que pareça, eu não vou para o psiquiatra, eu não estou doido, eu estou fazendo medicina, eu serei o futuro médico, e então eu não estou doido. Então existe a resistência à busca da psiquiatria, a resistência a fazer terapia. Então a gente tem visto colegas, você está falando de estudantes de medicina, tem
médicos já formados, a gente está tendo um aumento do número de suicídios de médicos já formados. Os Estados Unidos têm uma estatística sempre melhor do que a nossa, a gente está vendo isso aumentar de uma forma alarmante. Porque eu sempre digo, vocês são estudantes, precisam programar a vida de vocês para que caiba tudo que é necessário caber. Não pode ser só estudar e depois que formar não pode ser só trabalhar. Vai ter uma família, vai ter amigos, vai ter a sua vida privada, seu momento de leitura, seu momento de descanso, seu momento de lazer, porque independente da área, não precisa ser psiquiatra, se você não conseguir equilibrar isso, vai adoecer. E dentro do estudante de medicina, o suicídio chega como pensamento, porque o investimento é tão grande, às vezes as pessoas saem de suas famílias, né? Saem de suas cidades, afastam das suas famílias, estão num local com um bocado de gente desconhecida, né? Estudando de uma forma exaustiva, não descansa, não dorme, às vezes nem come direito, então chega um ponto de assim, não, se eu não conseguir terminar o que eu comecei, eu prefiro morrer. Então isso é um grande risco, mas isso tudo só acontece porque o planejamento não está certo. Quais possíveis medidas preventivas que as faculdades de medicina deveriam adotar para mitigar a alta taxa de estresse e suicídio entre os estudantes? Muito boa pergunta, né? Porque eu acho que dentro da nossa grade, a gente precisaria ter alguma disciplina desde o início, né? Ou dissolver, né, dentro de todas as disciplinas, diálogos acerca disso, da necessidade da gente programar o nosso tempo, entende? Porque eu acho que quando a gente não programa, não aprende isso, né, a gente acaba seguindo o percurso dos outros. Ou seja, a gente passa a faculdade inteira sem ter tempo para nada e a gente ingressa na vida profissional achando que isso é o correto e a gente não tem tempo para nada. Por isso a gente tem, por exemplo, casamentos que se desfazem, filhos que a gente não acompanha, entendeu? E isso gera sofrimento, uma gama imensa. Então, ou a gente cria uma disciplina, ou a gente dissolve nas disciplinas, sempre um diálogo sobre isso. Eu, particularmente, na saúde mental, sempre sinalizo, né, para os alunos que é o momento de planejar a vida. Quando a gente sai da parte das disciplinas e entra no internato, já comecem a planejar, porque as pessoas ficam sedentas, não vou fazer internato, vou para não sei onde, vou para não sei onde, vou para não sei onde, e já começa a não ter tempo de vida, para que isso não passe a ser um hábito. Então, eu acho que esse é o compromisso da faculdade, fazer com que o aluno entenda que exercer uma profissão não quer dizer você deixar de ser humano. A profissão é um papel, você vai ser esposa, vai ser marido, vai ser pai, vai ser mãe, continua sendo irmã, continua sendo filha, e a gente vai precisar se dividir em todos esses papéis. Se a gente não tiver tempo para isso, o sofrimento vai chegar e, infelizmente, nós vamos adoecer. Como a psiquiatria pode ajudar a identificar e tratar cedo os estudantes de medicina em risco de desenvolver tendências suicidas? Aqui seria interessante a gente poder fazer algum tipo de pesquisa, né? A proporção que os semestres fossem passando, porque nós temos escalas que podem ser aplicadas, para a gente ver se esse nível de estresse está aumentando, tá? Nível de estresse, nível de ansiedade, nós temos escalas para tudo isso, para ansiedade, para depressão, para estresse. A proporção que a gente descobrisse isso, eu acho que seria interessante que a faculdade pudesse oferecer ou encaminhar para um serviço de psicologia. Porque o serviço de psicologia, a psicologia é um universo maravilhoso, fabuloso, onde você se conhece, tá? E se reconfigura. Tá? Eu lembro que uma aula no 8º semestre eu disse para o aluno, vocês têm que encontrar tempo para viver, né? Para se divertir, para ter lazer. Aí ela virou para mim e fez, professor, isso é impossível, isso é uma missão impossível. E aí eu disse, tá certo, mas pense a respeito. No outro semestre ela disse assim, professora, consegui, estou fazendo academia, tenho meu horário de descanso, né? Estudo até determinado horário, eu paro, então valeu o incentivo, entende? Porque a primeira resposta é essa mesmo que ela deu, impossível. Porém, no momento que ela parou e pensou, ela reconfigurou e realmente o nível de estresse dela diminuiu muito. A importância mesmo até dos professores estarem sensibilizando, né, medidas como essa. Professora, e agora, por fim, eu queria que você deixasse uma mensagem agora, né, relacionado ao mês, né, de alusão à prevenção do suicídio, trouxesse aí uma mensagem
que possa sensibilizar as pessoas em relação ao mês, à proposta do mês, né, para as pessoas entenderem um pouquinho do que é, de fato, o Setembro Amarelo, né, tanto que eles escutam, né? Na verdade, tudo começa em 1994, é um jovem de 17 anos, né, está reformando um Mustang amarelo, e amigos e familiares gostavam muito dele e não observavam o sofrimento. E após essa reforma do Mustang amarelo, ele comete suicídio. Então pegou todo mundo de surpresa. Dali a gente descobre duas coisas: adolescente sofre a ponto de desistir da vida, e existem pessoas que podem estar ao nosso lado, né, no nível de sofrimento tamanho que a gente nem percebe, certo? Então nos convida a duas coisas, né? Primeiro, a observar o outro que está ao nosso redor, porque como é adolescente a gente acha que não está sofrendo. E segundo, que a gente possa sinalizar, né, quando a gente vê essa pessoa, a gente sinalizar para ela que você está ali. Isso faz uma grande diferença. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, mas eu não conheço a pessoa, vou falar com ela. E aí eu lembro de uma história que eu estava passando em um corredor, em determinado local que eu dava aula, não foi aqui, e eu encontrei uma aluna sentada no chão. Me chamou a atenção porque era uma pessoa muito reservada. E quando você senta no chão, o pessoal que passa sempre observa você, né? Porque não é um hábito comum. Aqui tem um bocado de gente sentada, mas lá não tinha. E não era esse hábito. Aí eu bati o olho, voltei e disse, tudo bem aí? Qualquer coisa, grite, viu? Eu estou por aqui. Aí ela deu risada e eu fui embora. No final daquele semestre, essa aluna me surpreendeu ao dizer que naquele momento ela estava pensando em suicídio. E quando eu voltei e sinalizei, né, brinquei, ela deu risada, a gente quebra a energia de angústia, né? E aí dali ela saiu, foi conversar com outra pessoa e mudou. Então o que eu quero dizer com isso? Que às vezes uma pequena palavra que não tem a ver necessariamente com o sofrimento do outro, só dizer você não está sozinho. Se precisar de alguma coisa, ou você precisa de alguma ajuda, quer que eu ajude em alguma coisa, quer que eu chame alguém, entende? Isso muda muito, né? Aquele momento, porque às vezes a pessoa está dizendo eu estou sozinha no mundo, não tem ninguém por mim, nem que se preocupe comigo, a minha vida está horrorosa e eu quero desistir. Quando alguém nota você, quando alguém sinaliza que pode estar perto, que pode te ajudar de alguma forma, aquilo muda, o contexto muda. Então, na verdade, o Setembro Amarelo serve para que a gente fique atento a quem está ao nosso redor, né? Se a gente tiver dúvida se a pessoa está sofrendo ou não, a gente dá um toque, né? E isso muda muito. E se a gente vê realmente que alguém está sofrendo, eu vi um colega está sofrendo, mas eu não sou íntimo, o que é que eu faço? Aí eu procuro alguém que é mais próximo a ele e digo, olha, fulano não está bem, conversa com ele. É preciso que a gente faça essa ponte. Outra coisa, que os ambientes onde a gente esteja sejam mais harmônicos, né? É muito importante que a gente harmonize os ambientes. Quando a gente chega num ambiente que está harmônico, a gente às vezes chega, não está bem e sai melhor. O contrário também é verdadeiro. Às vezes você vem bem de casa e chega ali naquele ambiente, é tanta conturbação, tanta angústia, tanta, sabe, conflito, que você sai mal. Então nós temos uma responsabilidade como sociedade de ter esse compromisso, né? Porque não adianta, psicólogo e psiquiatra não resolve isso. Isso é um trabalho nosso enquanto cidadão. Quando eu entro em algum lugar, se eu sou um agente de saúde, de equilíbrio, de harmonia, quando eu chego eu harmonizo. Se eu chego com conflito, né? Se eu chego com angústia, criando situações desconfortáveis, então eu não ajudo. Então o compromisso da sociedade precisa existir. Essa transformação é nossa, quando a gente está fora dos consultórios. Por fim, doutora Simone, eu queria agradecer a sua presença como a nossa primeira convidada do projeto extensionista PodMed, né? Eu como representante de todos os outros demais integrantes que não puderam estar presentes aqui. Então, por fim, a nossa proposta do nosso PodMed é sempre fazer agora, né? A gente traz como primeira proposta que o convidado ele traga uma dica cultural, que seria um livro, uma música, algo que realmente motive as outras pessoas que estão assistindo a aderir a essa proposta. Ótimo. Eu vou fazer duas propostas, né? Duas sugestões. Para os acadêmicos de medicina, médicos de homens e de almas. Muito bom. E para as outras pessoas, uma música. Deus sabe o que faz. É uma música muito linda. E a gente trouxe também um mimo aqui, professor, para todo convidado. Espero que goste, viu? Obrigada. A primeira convidada. Obrigada. Que é um chocolate
chocolate e uma caneca do nosso, com o slogan do nosso PodMed, para a senhora não esquecer desse momento tão especial para a gente. Agradeço. Viu? Ótimo. Ficou ótimo.